Começa agora o programa Contraplano, que tem por objetivo levar arte e cultura para dentro da sua casa. E hoje a conversa é com a artista visual Renata Ribeiro, que falará sobre a sua trajetória, seu processo criativo e sobre o seu projeto atual chamado Analogia Eu. Tudo bem, Renata? Tudo bem, tudo jóia. Renata, você é artista visual. Isso. Me fala que caminhos que levaram você a seguir essa profissão. Você é autodidata, né? Isso. A princípio eu não sabia que pintar era uma profissão, mas eu sempre gostei muito de pintar desde muito pequena. E isso com o incentivo da minha mãe, né? E eu tenho um mapa dos sonhos da quarta série que eu falo que uma das profissões que eu queria ser a arquiteta, advogada, jogadora de vôlei das Forças Armadas. Mas eu não sabia que pintar era uma profissão. Uhum. Então, eu sempre pintei, mas para despertar para ser algo profissional foi depois de algumas experiências, algumas viagens, e em 2014 que eu decidi, até que eu saí do atual emprego que eu tinha com a minha mãe, mas é o meu atual emprego, né? Vida, é uma coisa só. E daí eu fui pintar. Aí eu pintei, a gente se encontrou, né, em 2015. Sim. E aí eu lancei a primeira obra em 2015, aí em sequência eu comecei a iniciar a produção depois do sonho de dezembro de 2014. Então a arte ela tá presente na sua vida desde a sua infância, então você sempre gostou de pintar, você sempre gostou, mas você não sabia que era uma profissão. Isso. Então, e eu fiquei sabendo que você se despertou mais para a profissão depois de uma viagem de trem que você fez. Você pode falar pra gente como que foi essa viagem? Nossa, essa história vai fazer 3 anos esse ano e foi, na verdade, um encontro de almas. Eu, a Manita, o Fio, a gente se encontrou. São seus amigos? Isso. Foi em Santana, a gente estava na beira da linha do trem e falou, vamos pegar, vamos. Aí a gente programou mais ou menos quando que seria isso e material que a gente iria levar na mochila. E a gente foi de madrugada, tem um vídeo no YouTube, né, a gente de carona passando pela sua janela, né. E foram várias coisas que a gente viu. Acabou que a gente se juntou mais, a gente se fortaleceu, né, a gente foi buscar o nosso reencontro com a arte, né, porque todos pintam, todos fazem foto e todos têm esse interesse muito grande pela arte. E a gente foi para Ubatuba, a gente passou um tempo lá pintando. Quando a gente voltou, a gente lançou nosso material. Vocês trabalhavam em conjunto, vocês três? Vocês trabalham ou trabalhavam em conjunto? A gente trabalha em conjunto, mas é um conjunto que a gente se trabalha junto para poder fazer os nossos trabalhos. Mas eu ainda espero poder trabalhar com eles algo nosso junto. Mas eles estão caminhando, assim. Eu estou fazendo esse material agora que eu lancei, né? Eles estão com a produção deles e tudo mais. Vocês trabalham em paralelo, assim. E como que essa viagem, ela impactou no seu futuro, assim? Como você falou, você largou seu emprego. Como que ela te despertou, assim, pra você falar, nossa, acho que é da arte que eu quero viver mesmo? Essa viagem, ela foi um pontinho, assim, perto de várias coisas que aconteceram, que despertaram. É muito íntimo tudo isso, assim, que eu tenho pra falar, sabe? Que é a minha experiência de vida. E eu passei por várias coisas até voltar pra igreja em 2000 Nossa, eu não vou saber dizer. Mas eu tinha acabado de completar 19 anos, eu saí da igreja. E saí da igreja decidida a não me relacionar com religião nenhuma. E foi aí que eu falei, agora eu tô de boa, sabe? Não quero. Porque é muita coisa no coração, muita coisa, muita informação, mas a religião, ela é íntima, né? É o seu religar com o seu próprio ser, o seu divino, e que é tudo uma coisa só. Sim. E aí o que abriu uma porta mesmo, assim, pra mim, que eu senti que o despertar veio, assim, com uma toda certeza, foi quando eu cheguei a um templo. E foi quando eu conheci a medicina dos índios, a ayahuasca.
E isso foi o que me trouxe, assim, um despertar maior. O sentido da vida, né? O que é que eu vim fazer aqui? Eu não quero nada, sabe? Às vezes, pintar também é uma coisa difícil. E pintar é muito bom, sabe? É muito bom, é uma conversa íntima com você. E todo mundo tem que pintar também. Eu sinto que se todo mundo pintasse, todo mundo criasse, todo mundo trouxesse isso pra cá, sabe? Seria diferente. Nossas casas teriam cores diferentes, nossos carros seriam diferentes. Sim. Tudo seria muito mais alegre, sabe? E como que é essa experiência com a ayahuasca? As pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, mas elas não sabem muito bem sobre a base, né? O que constitui, assim, a origem, né, do ayahuasca e o autoconhecimento, né? Como que impactou, assim? A medicina da ayahuasca, ela tem vários nomes, né? Ayahuasca, Ayagé, Santo Daime, são doutrinas também, né? Que é a doutrina da floresta, né? A natureza. É xamânico? É xamânico. O Santo Daime, ele é uma doutrina, né? É como se... É uma igreja. Aí o xamânico é algo mais livre, né? Que é a natureza. E eu posso falar tudo que eu quiser falar, de todas as experiências que eu vivi, sabe? O que eu vivi, eu posso pintar, sabe? Eu posso estudar e digitalizar de uma maneira que vire desenho animado. Eu quero, sabe, até estudar animação e... Nossa, são várias coisas. Mas é muito íntimo, sabe? É muito íntimo, muito de cada um. E... o que eu sinto é a entrega, sabe, mano? Entrega, confia, aceita, agradece. E quais são as suas maiores referências para criar? As minhas maiores referências? Nossa. Eu tenho minha maior referência que não é rótulo, não é um artista ou é uma pessoa 100% artista, mas é outro ramo. Minha mãe, ela é cozinheira. Minha mãe, ela me trouxe muita coisa, ela pinta também, os meus irmãos pintam, minha família pinta, várias pessoas da minha família pintam e deveriam pintar mais, sabe? Deveriam desenhar mais. Mas a maior referência que eu tenho é minha mãe. Sua mãe. E o que te inspira para criar? O que me inspira para criar são sentimentos. Eles são variados, né? Teve um momento da minha vida que eu queria muito fazer um retrato do Ferreira Goulart. E por ele ser pernambucano e por apenas uma frase que ele disse, né? A arte existe porque a vida não basta. E isso, quando eu vi, nossa, eu falei assim, eu quero pintar esse cara. Nem sei quem que é esse cara. É tão curto, mas fala tanto, né? Essa frase dele. E ao mesmo tempo, a vida é arte, sabe? As pessoas têm que entender isso, sabe? Sim. De que tá em tudo, sabe? No ar, no vento, em tudo, em tudo. Da mesma forma de tudo, do nada, sabe? Que nem... Eu ia falar de Deus, né? Mas Deus é uma coisa que não tem que ser descrita. Porque tá em mim, tá em você, tá no ar, tá nos nossos companheiros, tá no espaço. Sim. E aí eu fiz um retrato do Ferreira. É um retrato que eu gosto muito, né? É uma variação de sentimentos, sabe? Às vezes eu não quero pintar, eu quero ficar conversando com as telas, sabe? Porque eles têm uma vida a partir do momento que você coloca vida neles. E como que é essa sua relação com as telas? Assim? Essa obra Analogia a Eu, ela tem hoje uma relação, né, que eu tenho com ela, é de irmão, sabe? É como se fosse uma experiência extracorpórea sua, assim, de você... Algo que você sente e que você transfere pra tela. Assim, uma sensação sua. A Analogia a Eu... explica pra gente, eu vou primeiramente, falar pra o que consiste a Analogia a Eu? Como é que Sim. surgiu esse projeto? A obra foi iniciada assim. Teve um momento da minha vida que eu comecei a ter muito sonho lúcido. E eu acordava muito assustada, achando que já estava acordada e eu ainda estava dormindo. E aí eu falando, agora eu preciso acordar. Então, peraí, vamos começar por partes. O que são sonhos lúcidos pra gente explicar? Tá, legal. Pra contextualizar.
O sonho lúcido, ele é uma viagem que você faz, né, a partir do seu estado meditativo dormindo. Então, quando a gente dorme, a gente não está simplesmente dormindo. O nosso corpo, ele tem uma glândula no nosso cérebro que é a glândula pineal. E essa glândula, quando a gente dorme ou quando a gente faz exercício físico, ele produz dimetiltriptamina. E essa substância é a substância que faz a gente ter as mirações. Então, quando a gente dorme, dependendo da sua carga energética, você consegue trabalhar dentro. Os indígenas já falaram, já demonstraram várias vezes, sabe? Até nos seus contos, que é o que a gente consegue ter mais acesso fácil, né? Que da mesma maneira que você adoece pelo sonho, você também se cura pelo sonho. Então, você pode, antes de dormir, fazer uma meditação dormindo, uma meditação aspiral, e sentir que seu corpo ele vai passar por alguns portais e nos seus decretos você vai encontrar a sua cura dentro do seu sonho. Ah, que legal. E para você ter esses sonhos lúcidos, você precisa fazer algum tipo de treinamento? Como que é essa prática? A analogia surgiu de uma prática assim. Eu deitei na cama de corpo reto e imaginei, né, de uma leitura que eu tinha feito, de visualizar uma energia da ponta dos dedos dos meus pés subindo, né, imaginando essa energia passando por todo o meu corpo e saindo do terceiro olho para fora, né? E aí você procurar com seus ouvidos o ponto mais distante que você puder encontrar. E aí você volta para dentro do seu corpo e aí você faz o mesmo movimento psíquico, olhando para dentro do seu corpo e depois você sai. E faz o mesmo movimento, aí é uma meditação aspiral. E aí vai chegar um momento que seu corpo ele vai vibrar. E esse momento de vibração é o momento que você atravessa um portal. E aí inicia. E aí depois da sequência são vários os portais. E aí nesse dia eu tive um choque. Senti o meu corpo, ele deu um choque muito grande. Aí de repente eu tava no corredor de casa, abrindo a porta. E aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu acabei de deitar na cama. O céu tava muito colorido. E aí eu fiz assim, né? Que na leitura o senhor que escreveu fala para observar a mão ou apagar a luz. Porque quando você acende a luz demora para acender. Dependendo do objeto, ele dissolve. E o seu corpo físico, ele continuou deitado ou não? Ele tava lá, deitado. É como se o seu espírito tivesse saído. Isso, eu fui numa viagem e eu levantei a mão e eu tinha 3 dedos, assim. E aí eu falei, eu tô sonhando, eu tô sonhando, eu tô sonhando, eu tô sonhando. E aí eu senti o meu coração, senti assim, disparou. Aí eu me vi metade daqui, com a porta aberta, céu colorido, falando, tô sonhando, o que eu faço? E a outra metade eu deitado na cama. E aí eu falei, eu vou voltar. E aí eu voltei, só que eu voltei e eu falei, agora eu devia ter ficado, mas eu voltei. Que deu medo, né? Lógico, você não estava acostumada. Sim, estava acostumado só a ir, né? Sem ter essa ciência, essa consciência de que isso é real. E aí, né, continuando na meditação, eu fui e eu despertei dentro de uma casa e aí eu saí para fora da casa, aí vi minha mãe, uma estrutura de uma piscina diferente com 2 estátuas, uma amiga, tinha uma outra pessoa e as pessoas, elas, dependendo do ponto de vista, eram como prismas. De um lado era uma pessoa e do outro lado era outra pessoa. E tinha uma floresta de árvores de eucaliptos atrás, né, dessa casa. E eu fiquei surpresa, eu falei, nossa, eu quero ir lá. Eu sempre quis ir nessa floresta e eu quero ir lá. E aí eu entrei dentro da floresta e acompanhei uma irmã que foi seguindo o caminho na frente e eu fui olhando tudo, vislumbrando o brilho da floresta. Era escura, mas as portas tinham muita luz irradiando e as maçanetas no ar. E aí eu fui caminhando, parei na frente de uma porta e o retrato que eu tinha daquela floresta, ela se moldou dentro da porta. E ela virou um lugar muito colorido, uma floresta muito colorida.
E eu quis abrir essa porta e eu não consegui abrir a porta e eu segui caminho reto. E aí eu caminhei e saí num pasto muito grande, muito aberto assim, a floresta de eucalipto ia afinalando até o final da linha do horizonte e eu olhei por um outro lado e tinha 5 seres, muito, muito, muito alto, e eles se mexiam como se dançasse, sabe? Como se dançasse e 2 andando de bicicleta. E naquele momento eu fiquei muito assustada, porque eu me beliscava e falava... Porque você estava consciente, né? Eu sei que eu tô aqui, sabe? Eu sei que eu tô sonhando, eu sei que eu tô vendo eles, eu não quero que eles me vejam. E eu fiquei muito assustada. E eu falei que quando eu sair daqui eu vou pintar isso daqui. Que legal. E aí rolou um outro caminho, eu fiz uma outra passagem. Lembro da saída, deu voltando na casa e deu saindo e acordando. E aí quando eu acordei muito assustada. E nessa época eu também estava dormindo com um caderno do lado. Porque aí eu acordava e já escrevia tudo para você registrar. E nesse dia eu acordei muito assustada, de olho aberto, enxergando ainda as coisas passando na minha cabeça. Aí eu escrevi o que eu vi, fiz um rascunho, 2 rascunhos de desenho que eu tinha visualizado da parte assim, específica, que foi algo que mexeu muito comigo, que foi a piscina, o formato dela e dos seres, sabe? Sim. E aí foi quando eu ainda estava pintando, né, a primeira série que eu lancei. E aí em 2015, em janeiro, eu te encontrei lá no Rebuliço, com a Adesanya. E lancei depois de alguns dias aquela obra. Você já tinha tido o sonho lúcido, então, naquela época? E eu tava pintando outras coisas. E aí eu, né, pensando, como que eu vou fazer isso? Aí eu fui para o Pelourinho, fiquei um tempo lá. E aí nessa viagem já de estar lá também, procurando saber algumas coisas, encontrei com outras pessoas que eu já tinha sonhado, mestres, sábios, duende, sabe? Eu olhei com um duende, aí encontro com Maia da Guatemala, sabe? E as roupas têm os mesmos tons e a mensagem é a mesma coisa, sabe? Tô acordada, eu sei que eu tô vivendo isso, eu já sonhei, já sei o que tá acontecendo. E nossa, umas coisas muito incríveis, assim, da vida levar. Vamos pro segundo bloco e daqui a pouco eu quero saber mais ainda sobre o processo de construção da analogia eu. Tá bom. E vocês fiquem aí que a gente já volta com mais Contraplano.